não é isso? Se fosse you, teacher, are, you are, mas não é, é o I, então você vai colocar am, aí o verbo principal aí, ó, ele já mostra, work. Ah, mas eu quero falar que está acontecendo agora. Se está acontecendo agora, você vai colocar ing no final do verbo principal. Então, working. E você está trabalhando todos os dias? Você fala assim, ó, eu trabalho todos os dias. Mas se você está trabalhando agora, você tem que colocar o agora, não todos os dias, certo? Porque é a ação do momento. Então, você tira o everyday e coloca now. I am working now, tá bom? Em seguida, vocês vão fazer a letter A, B, C, D, de acordo com esse exemplo, tá bom? Na próxima página, ele vai ensinar para vocês o momento deste tempo, mas na interrogative e na negative. Como é que faz isso? Lembra como a teacher já ensinou como que faz uma interrogative? Uma interrogative é uma pergunta. Uma pergunta precisa do quê, turma? Pontuação, certo? Pontuação. Qual é a pontuação da pergunta? Ponto de interrogação. Preste atenção que não é ponto de exclamação. Exclamação a gente usa quando nós estamos surpresos com alguma coisa. Quando nós queremos dar um elogio de forma surpreendente. Mas para a pergunta é ponto de interrogação. Olha só como desenha o ponto de interrogação, tá bom? Se você não coloca isso em uma pergunta, as pessoas não vão entender que você está perguntando. Elas vão achar que você está afirmando ou negando. Mas isso, se você faz dessa forma, você cria uma interpretação errada na pessoa que está lendo. E você pode ser muito mal interpretado na forma com o significado do que você quis dizer, tá bom? Então vamos lá. Interrogativo sempre pega o verbo auxiliar e coloca na frente. E depois vem o sujeito. O verbo auxiliar, nesse caso de I, é o verbo to be, não é? Que é am. Então, você vai colocar am primeiro e depois o I. E vai continuar a frase. E ponto de interrogação. Então, am I reading a book? Are you writing a letter? Is he studying for a test? Is she jogging in the park? Is it barking? Are we talking to the teachers? Are you watching TV? Are they tying the insurance? Ótimo, então interrogativo sempre vem o verbo auxiliar na frente do sujeito e ao final da frase você coloca o ponto de interrogação. Agora, na negativa, então, o que acontece na negativa? Eu estou negando. Para eu negar, o que eu preciso ter? O não, certo? Se eu não tenho não na frase, eu estou negando? Não, não estou negando, eu estou afirmando. Se eu quero negar, eu tenho que colocar o não na frase. Para colocar o não, ele sempre vai vir depois do verbo auxiliar. Então, ele vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, I am not reading a book. Vejam só, bem aqui no primeiro exemplo que ele dá do negativo. I am not reading a book. Am é o verbo auxiliar, not é o não, o reading, o verbo principal, main verb. ing, porque nós estamos falando qual é o tempo verbal, tá bom? Do verbo. A book. Aí segue o final da frase. Segundo, you are not writing a letter. You are not writing a letter. He is not studying for a test. She is not jogging in the park. It is not barking. We are not talking to the teacher. You are not watching TV. They are not tying their shoes. Tá bom? Negativo. Então, ele aqui embaixo ele começa a falar sobre uma regra, tá? Regra comum, né? Então, olha lá. A teacher falou verbo to be primeiro, am, are ou is, de acordo com o sujeito que você está usando, mais o main verb, que é o verbo principal. Verbo principal pode ser read, pode ser write, pode ser study, pode ser jog, pode ser bark, pode ser talk, watch, tie, né? Então, ó, read, writing, studying, jogging, bark, talking, watching e time. Mais o ing. Olha aqui, ó, ing aqui, ing, 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 ing. Aqui também no negativo, ó. ing, 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 ing. Muito fácil. Regrinhas.
Lai ou tai, quando termina com i e o e, você tira o i e o e coloca um y no final. E consegue continuar com o ing. Então, lai, tai, tira o i e o e, isso é regrinha muito antiga que nós já vimos, certo? E coloca um y no lugar e coloca ing. Então, admite, ó, termina com T mudo. Nós temos aqui consoante, vogal, consoante. O que eu faço quando eu tenho isso? Eu dobro a última consoante. Então, fica agora um double T. Então, um T dobrado, admirim, tá? Run, 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 mesma coisa, vogal, consoante, vogal, consoante. Você vai dobrar a última consoante, vai colocar o ing, running, right. Terminou com e, você vai tirar o e e vai colocar ing, writing, tá bom? Seguindo essas regras, você vai adicionar o ing nos seguintes verbos. Ele te dá uma listagem de verbos, adding ing to the following verbs. To come, to study, to watching, to play, to listen, to jog, to dance, to read, to begin. E vai colocar o ing no final. Próxima página, exercício 3. Ele fala, change the sentence into interrogative and negative forms. Então, mude as frases para a forma interrogativa e para a forma negativa. Então, ele já te dá a afirmativa. I am playing volleyball right now. Você vai colocar essa frase na interrogativa e depois na negativa. Como é que fica? Na interrogativa, pego o meu verbo to be, coloco antes do meu sujeito, continuo a frase e coloco o ponto de interrogação. Como é que fica a minha negativa? Entre o verbo auxiliar e o verbo principal, eu coloco o not. E continuo a frase e ponto final, porque não é uma pergunta, é uma negação, tá bom? Assim você vai fazer na letra B, na letra C, na letra D e na letra I. Vamos ler o que ele fala aqui embaixo. Ó, the present continuous tense may express activities happen now or activities happen around now, and not necessarily this very moment. The present continuous is also used to express activities happening in the near future, especially for planned future events. Então, o que ele fala aqui? Ó? O tempo verbal, que é o presente contínuo, que é o que está acontecendo, ele deve expressar atividades que estão acontecendo agora ou atividades que estão acontecendo próximo do agora, tá bom? Não precisa ser agora, nesse momento, está acontecendo, está começando a acontecer, ou então não necessariamente que esteja neste momento. Então, o presente contínuo, ele também costuma expressar atividades que podem estar no futuro próximo, tá? Especialmente quando, assim, o futuro é planejado, aí ele costuma aparecer, tá bom? Bom, exercício seguinte, exercício 4, complete the dialogue. Veja que tem aqui, claro, o nosso CD, tá bom? O nosso CD com a numeração que você vai acessar e ele vai falar, você vai ouvir e vai completar aqui o que você ouve no áudio, tá bom? E a página 72, dias da semana. Desculpa, a página 72 não. O CDzinho número 72, ele vai te ensinar Days of the Week. Days of the Week. Sunday, domingo, Monday, segunda. Thursday, terça-feira. Tuesday, né? Nós falamos. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. E Saturday é sábado. Também vou colocar o áudio para vocês ouvirem, tá bom? Vamos lá. Complete the dialogue. What are you doing, Chris? I am studying for a biology test. When are you taking the test? I'm taking it tomorrow morning. Is it a difficult test? I really think so. I think it's hard. Are you attending the environment seminar after class? No, John, I'm going home. How about next weekend? Are you going to the rock concert? If the weather's good. I hate going out during rainy nights. Days of the Week agora. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Muito bem, turminha. Viu como é fácil? Né? Muito fácil. Vamos para a próxima página? Próxima página, olha que exercício magnífico, interessante.
É um dos que eu mais gosto, porque aqui ele mostra se realmente você conseguiu entender a atividade desta unidade, se você entendeu o tempo verbal que você estudou, e ele fala assim, ó, answer the questions. Então, answer the questions, exercício 5. What do you do on Sundays? Você tem que responder de acordo com o seu dia a dia, com a sua rotina. Então, as respostas, elas serão diferentes de um aluno para o outro. Porque quando está escrito personal, são respostas pessoais. E aqui ele está perguntando, what do you do on Sunday? O que você faz aos domingos? Where do you like to go on Mondays? Onde você gosta de ir às segundas? What is your schedule on Tuesday? Então, qual é a sua agenda? Tá? Qual é a sua agenda, a sua planilha? Aquela rotina da terça-feira. What sports do you practice on Wednesday? Então, quais são os esportes que você pratica às quartas-feiras? Do you go out on Thursday? Então, você sai às quintas-feiras. Do you go to the movies on Fridays? Você vai ao cinema às sextas-feiras? What do you do on Saturdays? O que você faz aos sábados, tá bom? Então, cada um vai responder a sua realidade, o que acontece no seu dia a dia. Já no próximo exercício, exercise 6, ask your friend the questions above. Então, pergunte para os seus amigos as perguntas abaixo, né? Faça perguntas que estão abaixo para o seu amigo. Lembrando, estamos em quarentena. Dá para falar com o amigo? Dá! Pode ser presencial? Não! Pode ser virtual? Pode! Pode ser alguém que esteja na minha casa, teacher? Pode. O seu amigo pode ser sua mamãe, pode ser seu papai? Claro, eles sempre serão seus amigos, não é mesmo? Né? Pode ser um primo que esteja na sua casa? Pode. Então, você vai encontrar uma outra pessoa. Teacher, eu não tenho ninguém. Olha lá no espelho, vê a tua imagem, finge que você é outra pessoa e pergunte para você mesmo. E você mesmo responde, tá bom? Então, Sundays, exatamente vai ser a mesma pergunta. What do you do on Sundays? Você vai fazer essa pergunta. E você vai escrever o que essa pessoa faz aos domingos. Teacher, mas sou eu no espelho. Eu já respondi o exercício de cima. Vou responder igual? Não. Finge que você é uma outra pessoa, usa a criatividade e dê uma outra resposta. Coerente, claro. Tá bom? Vamos nos adaptando. Pensem nisso. A próxima página, então, ele reforça os verbos in vocabulary. Você vai ouvir novamente os verbos in vocabulary e em seguida o vocabulary, tá? Olha lá. Então, reinforcement. Então, isso é um reforço, tá? Que ele está fazendo. Por quê? Porque nós já falamos dos verbos, nós já falamos do vocabulary. Então, agora vocês vão repetir os verbos e vão repetir o vocabulary. E o último exercício de listening and comprehension é aquele exercício onde nós escutamos o áudio e escrevemos exatamente o que nós ouvimos. Lá, número 73 do seu CD. Write down what you listen to. Então, o que você escuta. Vou colocar para vocês ouvirem esse áudio, tá bom? Então, você abre o aplicativo, vai lá na lição 11 e coloca o áudio Listening and Comprehension, que é o 73, tá bom? Listening and comprehension. Write down what you listen to. 1. I am writing emails right now. 2. My mom is preparing sandwiches. 3. My friends are going to school. 4. The dog is barking. 5. My sister is watching television now. Perfeito, turma. Essa foi a nossa unidade de hoje, né? Foi super legal. Eu gostei muito de falar dessa unidade, porque são coisas do nosso dia a dia. Nós queremos aprender a falar o inglês e ficou muito fácil desta forma, não foi mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que vocês analisem bastante, estudem bastante essa unidade, porque são coisas do dia a dia. É bem gostoso, tá? E desejo melhoras aí para todos, esperança, né? Logo mais nós estaremos de volta, estaremos presencial, com todos os cuidados possíveis, claro, né? Cada um se adaptando, e vamos ter nossa aula presencial, se Deus quiser, o mais breve possível, tá bom? Bom, uma ótima semana, um excelente final de semana, mantenham contato com o inglês, chama a teacher lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Conversa com ela, se quiser,
Se tiver alguma dificuldade, mostre a sua atividade pronta. Tem muita gente que não está tirando foto, a teacher quer ver essas atividades prontas, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima.